Olá, Diete, como estás? Como é que correu hoje o dia para ti? Nélia Ferreira, Helena Martins, Graziela Calado, como estão todos? Vai bom tempo ou mau tempo? Maridito, beijinhos. Helena Martins, estou bem, diz a Dete. Estás bem? Assim é que é bom. Mário Henriques, boa noite. Correu bem o dia? Está bem. E tu como estás? Eu estou bem também. Correu bem o dia, não fiz nada. Mónica Gomes, como estás? Como é que estão todos? Espero que estejam todos bem. Então? E então agora? Estão todos bem? Oh, meu cabelo. Agora já estão todos bem? Vou indo. Obrigada por perguntarem, serem tão gentis. Perguntam sempre, Joaquim Bastos. Tulia Veloso. Aqui muita chuva, vento e muito frio. Rui de Carvalho, boa noite, um grande abraço. Cláudia Marina, boa noite a todos, amor e gratidão. Olha até... está ali. Estava a ver com uma chave. Isilda Luís. Mais ou menos. Fátima Marques, da Suíça. Liliana Fonseca, de Portugal. Mário Henriques. Estava aqui a ver umas coisas que eu não tenho. Alzíria Santos, como está? Minha senhora Abelcina Henriques. Cláudia Marina Estrefina Mar. Cláudia Figo, boa noite. Então estão todos benzinho? Isilda Luís, vai tudo bem por aí? Vão todos bem? Estás e muito trabalhar com energia e sem dores. É o que tu queres. É muito trabalho. É muito trabalho. Maria Coutinho, boa noite. Maria de Sousa, boa noite. Estou mais novo, sim senhora, vês? Zilda Luís diz que vai tudo bem pelo Brasil, ainda bem. Diolinda Gonçalves, um abraço. Conceição Ribeiro, beijinhos. Está toda a gente bem, não está? Tão bonitos também. Muito bonitos, que bom. Folgo muito em saber. Boa noite, Fernando, e para todos. Boa noite, Joaquim Bastos. Já tinha visto que tu estavas por aí. Então, porquê é que tiraste o consultor imobiliário? Tens que pôr, Joaquim Bastos, consultor imobiliário. Podes pôr à vontade. Assim, se alguém tiver um imóvel para vender, vai ter com o Joaquim Bastos. Helena Reis, ou se quiserem comprar o imóvel. Maria Luísa Ribeiro Pinto. Põe lá como tinha, Joaquim Bastos. E então, está tudo muito bem, não está? Mesmo que não tivesse, vocês diziam que estava, não era? Então eu espero que estejam todos bem,
todos fortes, fortificados. De alguma forma todos... Olá, boas noites, José Luís. Também estás com muito frio. O que é esses desenhos? É rir ou chorar? Graciete, boa noite. Ai, é triste. Porquê é que estás triste, Zé Luís? Ou assim admirado? O que é que aconteceu contigo? Conta lá a gente. Para todos sabermos. Vá, conta lá. É um abraço. Ah, é? Ah, tá bem, então um abraço também. Ah, é um abraço esse desenho, tá bem. Então mandem abraços, vá. Fátima beijou boa noite para todos. Ela escreve para todos em letra maiúscula. Ao menos boa noite caem todos. Foi o perfil errado. Este é o pessoal. Ah, tá bem. Então, vamos lá. Nós temos sempre muito que fazer. Não é? Vocês têm muito que fazer, eu tenho muito que fazer, toda a gente tem muito que fazer. E hoje não posso estar. Anabela Menezes, olá, boa noite, como está? Muito bem. Eu também. Maria Luísa, boa noite para todos nós. Daniel Trepá, também muito boa noite. Estou bem dentro do possível, só é pouco, temos que estar todos bem. Ana Costa, boa noite. As minhas desculpas, Ana Costa. Ricardo Fernandes, boa noite. Eu gostava de conversar contigo. E um grande abraço. Gostava de conversar contigo, ver se ao fim do direto me faz um telefonema que eu preciso de fazer uma pergunta. Amanhã tenho médico, mas isto ainda não está bem. E com o raio há tanto tempo que isso está assim. Oh, Fátima beijou. Então, quando é que melhoramos? Temos que melhorar algum dia, não é? Temos que melhorar e temos que realmente saber fazer as coisas na nossa vida para que tudo, de alguma forma, corra bem. Está com boa cara, meu amigo. Pois, mas um livro não se analisa através da capa. Tem que ter do interior. Às vezes a capa pode estar muito bem e o interior estar podre. Como às vezes a capa está muito mal e o interior está saudável, por exemplo, bom, não é? Então, vamos lá conversarmos um pouco nesta nossa jornada de oração. Nós às vezes temos andado muito descuidados por causa disto, das gripes, das constipações, das viroses, das bactérias, e nós temos que fazer cuidado, principalmente com o Covid, porque o Covid anda solto, anda às soltas pela moraria, é preciso ter cuidado. E precisamos ter cuidado com uma série de coisas, não é? E para termos esse cuidado é preciso termos a nossa mente equilibrada, porque sem a mente equilibrada nós não, por mais cuidado que tenhamos, não conseguimos ter o cuidado necessário.
E o ponto fulcral somos nós próprios e a nossa mente, quer queiramos, quer não. E às vezes é bom falar-se no mesmo problema, muitas vezes, para ver se faz o toque, se o botão desperta em nós, para nós percebermos mais a nossa personalidade, para percebermos mais o que é que andamos a fazer aqui pelo mundo, para percebermos melhor o mundo, compreender melhor o mundo, porque temos que o compreender. Teresa Neto, boa noite. Só assim é que conseguimos ter mais momentos de felicidade e mais momentos de tranquilidade. De outro modo, não conseguiremos atingir aquilo que almejamos e nós precisamos de atingir. Independentemente da nossa idade, uns mais novos, outros mais velhos, nunca é tarde para fazer as respectivas modificações em nossa vida, em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de agir, em nossa maneira de estar, em nossa maneira de falar, até aperfeiçoarmos mais o nosso vocabulário, lermos um pouco mais, porque isso faz bem à mente e faz fortificar a mente. Ter mais atenção quando se vê um filme, para saber extrair a mensagem verdadeira do filme, o que está entre as linhas, muitas vezes é a mensagem válida, não é aquela que está nas linhas. Também aprendemos a dialogar melhor uns com os outros e a não termos receio de falarmos e de nos expressar livremente, onde quer que seja, pois essa personalidade, assim, é uma personalidade forte e é uma personalidade que tem sempre a tendência da vitória, do sucesso, da abundância, da saúde e da paz e, sobretudo, da grande harmonia em todos os sentidos. Nós temos que ser mais harmoniosos do que o que temos sido até hoje. E a Anel e a Capela e o filho estão doentinhos, então vamos cá auxiliá-los, está bem? E parabéns à avó e à mãe e ao neto e filho pelos seus 12 anos, já vai em 12 anos. As crianças hoje crescem tão depressa. Nós às vezes ficamos assustados com o seu próprio crescimento. Por isso é que nós temos que estar preparados para lhes dar as ferramentas necessárias para eles triunfarem e chegarem mais longe do que nós alguma vez chegamos. Isso é uma consideração sobre o amor familiar. Então nós temos que, de alguma forma, começar a fazer as nossas mudanças e começar a refletir completamente nos nossos caminhos, na forma como estamos a fazer a nossa vida, porque nunca é tarde para se mudar as coisas e nós devemos tentar tudo por tudo para mudar as coisas, porque se não for assim nós também não conseguimos realmente esse equilíbrio e essa harmonia que nós necessitamos mesmo para vivenciar as nossas experiências. É importante vivenciar as nossas experiências, boas ou más. O importante é que as possamos vivenciar e experienciar, não é? Para que se dê o nosso crescimento. Às vezes estamos tão aborrecidos e tão mal que já não queremos saber de nada e a vida deixa de ter aquela importância que tem. Nestes momentos nós temos que ver se conseguimos ultrapassar esses momentos sozinhos ou se necessitamos de ajuda. Se necessitarmos de ajuda, há que ter a coragem e a audácia de procurar essa mesma ajuda para conseguirmos se libertar dessa panéplia de coisas que muitas vezes nos envolvem os nossos valores, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e que nós precisamos fazer uma mudagem rápida. Cada um de nós está na Terra, não é por mero acaso, nasceu não é por mero acaso, é porque cada um de nós tem a sua própria missão, tem a sua própria viagem a fazer, tem o seu compromisso consigo próprio e com aqueles que o rodeiam, com aqueles que eles escolheram para ser seus familiares, que eles escolheram para ser seus pais, seus irmãos, seus avós, seus tios, os familiares mais diretos. A maior missão na Terra de um homem e de uma mulher é a família. Se nós tivermos
nessa missão o sucesso necessário, nós evoluímos e crescemos então nesta mesma existência, e o nosso legado será sempre um legado muito forte, às vezes mais forte que um escritor, mais forte que um poeta, mais forte que um ator, mais forte que um político, mais forte do que alguém que se evidencia na própria sociedade. A família é realmente uma missão muito difícil. É muito difícil a família. Porque geralmente nós nascemos em famílias que são pouco estruturadas, ou que há elementos da família que são pouco estruturados. Então compete-nos a nós, já que os escolhemos, porque é os filhos que escolhem os pais e não os pais que escolhem os filhos, como muita gente pensa. Já que escolhemos, temos que, depois de estarmos cá, quando temos uma idade da razão, que temos que começar a fazer alguma coisa pela família, pelos valores da família. Há muitas coisas que nos são transmitidas ao longo de todos os tempos em família, só em família, que são muitas vezes valores que já estão ultrapassados, que já não se adaptam à época atual nem aos problemas atuais, e é preciso nós trabalharmos. Às vezes damos por ela aos 40, 50, 60, até aos 70 anos, mas nunca é tarde para modificar esse valor tão grande que é a família e essa gratidão tão grande que é ter uma família. Evidentemente que existe a família física mesmo, a família consanguínea, mas existem outras espécies de famílias que também são muito importantes, e que às vezes essas famílias, que muita gente, por algum motivo, não concorda que elas existem, ou como não me surge aqui um termo, mas ou são preconceituosas em relação a essa existência dessas famílias. Portanto, muitas vezes a missão é mesmo a família, a maior parte das vezes a missão é a família. Mesmo que não se tenha filhos, que não se case, que não se produza filhos, continua a ser a missão principal do ser humano, a família. E nós, ao escolhermos a família, nós sabemos perfeitamente, a família é que não sabe quem nós somos, nós sabemos quem é a família, mas felizmente, eu digo felizmente e posso explicar porque, nós esquecemos que escolhemos aquela família, porque muitas vezes nós sabemos perfeitamente qual é o propósito daquela nossa família que nós escolhemos, e o propósito é pôr as coisas bem porque elas estão mal, é pôr o equilíbrio na família porque há um desequilíbrio, é ser-se um membro da família, líder, por exemplo, para poder, através do seu exemplo, das suas palavras, da sua postura, criar laços mais harmoniosos e dar o exemplo de mudança. Nunca estarmos aversos à mudança, darmos sempre a mudança. Concluirmos a mudança como família, porque é muito importante. Há muitas pessoas que, no fundo, ao desencarnarem e encontrarem-se num espaço espiritual que lhes é próprio, muitas vezes se confrontam com essa realidade. Cometeram muitos erros, mas o erro principal foi a família. E é esse erro que muitas vezes depois levam para uma reencarnação seguinte, para poderem equilibrar a família. Muitos de vós já viemos dessas reencarnações e continuamos com o mesmo problema porque não nos preocupamos realmente com a família. É importante nós mesmo, quando estamos separados dos nossos familiares ou não falamos para eles, de vez em quando pegar no telefone e fazer um telefonema, independentemente de estarmos zangados ou não, porque foi graças àquela família que nos foi permitido, ou que nós, ao escolhermos aquela família, ela nos permitiu a nossa existência, nos criou o nosso corpo, fecundou o nosso corpo, desenvolveu o nosso corpo, e é graças a eles que nós estamos cá. Por isso todos tiveram pai, todos tiveram mãe, e por isso todos têm que terem atenção que ao nascerem já existia uma parte da família e depois irá existir a outra parte, que são os irmãos mais novos, e é por isso que é preciso ter uma grande consideração, um grande respeito pelo o seio familiar. Às vezes os filhos comportam-se muito mal e costumam dizer: eu não pedi para nascer, eu faço o que quero e me apetece.
Às vezes os filhos mais velhos também se portam muito mal, porque já têm filhos e são pais, e são capazes de maltratar os pais. Temos que nos lembrar que as pessoas, muitas vezes, não tiveram condições, não lhes foi dada condições, as circunstâncias da vida não lhes permitiu fazer uma maior evolução. E nós temos que perceber isso, e temos que dar a chance, e temos que ser nós os propagadores dessa circunstância para que eles possam mudar. Muitos acontecimentos desagradáveis ainda hoje acontecem na Terra pela problemática da família desestruturada, da família desunida, da família que não está como família. Às vezes nós somos demasiado egoístas e demasiado gananciosos para nos preocuparmos com a nossa própria família. Por isso é que é raro nós encontrarmos famílias tão estruturadas e famílias tão unidas por dentro e por fora, não só por fora. Por fora nós encontramos muitas, temos que encontrar por dentro e por fora. Portanto, esta missão da família é uma das missões mais difíceis que nós trazemos à Terra e é a missão de cada um de nós, de todos aqueles que habitam o planeta Terra. Essa é a sua missão principalmente, a família. Se não soubermos tratar da nossa família, nós também não vamos tratar da família dos outros, não. Então nós depois criamos novas famílias, pois quando chegamos à idade adulta vamos casar. Casamos com alguém, mas casamos também com a sua família desse alguém. Por isso, pelo menos, o mínimo de respeito nós temos que ter. Às vezes há pais que não admitem o casamento. Antigamente acontecia muito. Hoje já não acontece tanto, mas há muitos casais com 50 anos que viveram infelizes por causa dos seus pais não apoiarem os seus casamentos. E de 60 anos e de 70 anos não viveram grande felicidade na Terra. Infelizmente não viveram. Cabe-nos a nós, mais uma vez, tomarmos atenção, vermos, verificarmos, para percebermos o quanto importante é o papel de família e o quanto importante é a nossa missão como filhos, como pais, como irmãos, como netos também. Os nossos avós também fazem parte da nossa família, foram eles que deram origem aos nossos pais, por sua vez, tiveram os seus irmãos, que são os nossos tios, também fazem parte da nossa família. E não há uma união, muitas vezes, entre sobrinhos e tios e sobrinhos. Muitas vezes porque os pais estão desavindos, lá está a destruturação familiar. E também, pois, existem os nossos irmãos, que alguns já estavam e outros vieram depois. E nós temos, então, esse papel de conjugação de equilíbrio e de unirmos a nossa família, não é unirmos a família dos outros. Depois existem as famílias que são criadas, aquelas pessoas que adotam, que de alguma forma recebem no seu seio familiar pessoas, como as crianças e como outras pessoas também, recebem no seu seio familiar e fazem delas a sua própria família. Evidentemente que aí também há uma grande responsabilidade, porque não é a consanguinidade que nos diz que é a família verdadeira, mas é o convívio, a partilha, a permissão que demos para que outros membros entrem na nossa família e sabermos conviver uns com os outros e não convivemos só quando há um casamento, quando há um batizado, quando há um funeral, convivermos quase diariamente com a família, porque se assim for, nós teremos muito mais equilíbrio na nossa vida, estaremos mais atentos a quando os nossos familiares adoecem, porque conseguimos perceber atempadamente, não é? E haveria muitas doenças que se curariam muito melhor e haveriam muitas doenças que não existiriam se houvesse mais essa atenção, esse cuidado nas famílias e entre as famílias. Muita gente pergunta qual é a minha missão. Muitos são os que perguntam e a resposta é óbvia, muito óbvia. Só não vê quem não quer. A missão principal de cada um de nós é a família. Não é mais nada, é a família. As outras missões são um acréscimo à nossa existência. Mas a nossa missão principal é a família.
Evidentemente que há pessoas que se preocupam só com a sua família e não se preocupam, pois, com os familiares indiretos, porque a sociedade torna-se sociedade e a humanidade torna-se humanidade quando existe uma família e depois todos os familiares indiretos e depois todos os outros indiretos, e é assim que se forma a sociedade. É por isso que um indivíduo pode fazer a diferença na sociedade e um conjunto de indivíduos geralmente não faz grande diferença. Porque para fazer a diferença na sociedade é preciso nós estarmos em equilíbrio, termos uma determinada paz, sermos muito compreensivos, observadores, sabermos dar a opinião sem impor a nossa posição, os nossos valores, mas dá-los como exemplos também, observar muitíssimo bem e, sobretudo, sabermos respeitar-nos para podermos respeitar uns e outros, sempre com a consciência que aquilo que acontece aos outros, mais tarde ou mais cedo, poderá vir a acontecer à nossa própria pessoa. Então, nós sabendo isso, não poderemos nunca desdenhar nem fazer comentários que são destrutivos, nem ser preconceituosos em relação a que assunto for, pois nós estamos no mesmo barco, que às vezes somos o timoneiro, outras vezes somos o remador, outras vezes somos aquele que tira a água do barco para o barco não se afundar. Temos vários papéis e nós temos que cumprir os nossos papéis. Quando desleixamos os nossos papéis, nós desleixamos a nossa família, nós desleixamos a nossa sociedade, o nosso país, assim como acontece nos outros países com as outras pessoas. Evidentemente que às vezes grandes lutas requerem grande sacrifício, grande dor, grande sofrimento, e às vezes essas lutas acabam na morte da própria pessoa que incitou a luta. Nós tivemos isso no passado, vimos no passado muitas dessas pessoas, e nós devemos respeito a essas pessoas, porque elas lutaram imenso e tiveram um fim trágico, um fim triste, foram heróis mesmo de verdade para eles próprios, para as suas famílias, para o seu país, para a sua sociedade, e hoje nós nem sequer lhe prestamos tributo e nem homenagem, nós apenas nem sequer seguimos, muitas vezes não os conhecemos, não os queremos conhecer. Quando se cruza a informação por nós, nós não queremos simplesmente saber. Quanto isso é uma ferramenta que nós temos que desenvolver para depois podermos aplicá-la com o consenso. Evidentemente, quando um homem e uma mulher ou um casal se une, é porque tem uma atração física, tem uma química e tem amor. Depois têm que cultivar o respeito, têm que cultivar o saber-se pôr no lugar um do outro, não ser um o capitão da equipa, mas ser sempre os dois o capitão da equipa, porque só assim os dois terão as ideias equilibradas e haverá muito menos discórdia e desunião. Por isso é que é preciso diálogo, por isso é que a missão fundamental dos homens e das mulheres na Terra é efetivamente a família, não é ser-se professor, não é ser-se médico, não é ser-se advogado, não é ser-se juiz, não é ser-se ocupar-se de um lugar, seja presidente de qualquer coisa, subpresidente, deputado, secretário de Estado, agricultor, calceteiro, cozinheiro, barredor de ruas. Essa é uma missão sempre secundária e nunca primária. Então, se tu não és capaz, de alguma forma, resolver a tua missão principal, como te quererás ou como terás as ferramentas e terás disponibilidade para resolver a tua missão secundária. Porque tens uma missão secundária e, geralmente, é o trabalho que tu ocupas na sociedade. Ou seja, o trabalho que tu executas perante a sociedade, em que esse trabalho te é remunerado e em que tu podes, então, ter fundos para adquirir, proporcionar-te a ti próprio primeiro e depois aos teus familiares em segundo lugar e a outros em terceiro lugar, a proporcionares uma certa comodidade e uma certa disponibilidade, porque se financeiramente as pessoas estiverem equilibradas, têm uma maior disponibilidade.
haveria de ser assim. Muitas vezes não é assim. É por isso que esses papéis principais, secundários, têm que ser muito bem revistos. Cada um de nós tem a responsabilidade de observar como estão os seus papéis. E depois existem os papéis terciários, que são aqueles em que nós nos voluntariamos. Por voluntariado, por livre escolha, nós voluntariamos para fazermos. Então voluntariamos-nos para fazer aquilo. Não precisamos de nos voluntariar de uma forma oficial, mas é um voluntário que nós fazemos, até às vezes no silêncio. Também é a nossa missão terciária, que é muitíssimo importante nós termos e sabermos agir nessa missão. Então, quando as pessoas perguntam qual é a minha missão, tem uma resposta. Primeiro a família, depois o lugar que ocupam na sociedade, como no trabalho, e depois o seu papel perante a própria sociedade noutras tarefas. Temos aqui 3 missões que estão ligadas entre si, mas que são as nossas missões e que nós temos que cumprir. Porque se nós não cumprirmos essas missões, entramos em desequilíbrio, entramos em depressão, ficamos mais doentes fisicamente, não vivemos a vida como deveríamos viver, somos mais propícios a atrair à nossa atmosfera energias mais negativas, menos bonitas, problemas, tornamos pessoas até muito problemáticas e, portanto, nós precisamos fazer essa mudança rapidamente, muito rapidamente, para que precisamos de reformular a nossa vida. Estejamos em que idade tivermos. Então, na família nós devemos ter cuidado com os mais novos, com aqueles que ainda precisam de auxílio e devemos ter muita atenção aos mais velhos que precisam também de auxílio, porque nunca nos podemos esquecer que foi graças a esses mais velhos que nós estamos aqui e nós os escolhemos. Por isso, se os escolhemos, nós devemos-lhe muito respeito e dedicação. Então, nós destruturamos muitas vezes propositadamente e de uma forma egoísta mesmo o seio familiar, o seio também dentro do trabalho e o seio dentro da sociedade. Precisamos de nos focalizarmos para reequilibrar esta nossa parte da vida, porque se não o fizermos seremos sempre incompletos. E muitos de vocês já se sentiram certamente incompletos. Aqueles que realmente não vieram para ser pais nem mães têm outras funções. Por exemplo, a função de tio é uma função muitíssimo importante que é muito subestimada pela nossa sociedade. A função de tio é uma função como se fosse pai e de mãe. Evidentemente que temos que ter em consideração e com respeito, como tios, evidentemente, do papel dos pais. E nós funcionamos como quando os nossos pais estão precisando e os nossos irmãos estão demasiado ocupados, então compete-nos a nós mais desocupados de cumprir uma determinada função, sempre de acordo de uns com os outros, sempre com o diálogo e também quando estamos cansados, mostrar que estamos cansados e que o papel tem que passar temporariamente para alguém. Evidentemente que isto são conversas que se têm com os familiares desde sempre. Esta era a cultura ideal para prevalecer a paz, a harmonia, a compreensão nesta terra. Evidentemente que nós reparamos, e contra factos não há argumentos, nós reparamos que isso não acontece. Que isso, na maior parte das vezes, não acontece efetivamente. Então, compete-nos a nós ter essa consciência e essa compreensão, de modo a que nós possamos ainda mudar as coisas e fazer alguma coisa de útil, alguma coisa de agradável para nós próprios, para nos sentirmos completos e para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos. Todas as pessoas que cruzam a nossa vida são pessoas importantes, mesmo aquelas que muitas vezes nos deitam no fogo do inferno. Acabam por ser importantes e ter a sua importância. Porque às vezes vêm-nos pôr em prova o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa raiva, a nossa inveja, o nosso ciúme,
a nossa maledicência vem pôr à prova e nós temos que passar nessa prova. Evidentemente que muitas vezes dizem-se que cá se fazem, cá se pagam, e muitas vezes nós ouvimos muitas pessoas a dizer: não, isso é tudo mentira, não, cá se fazem, cá se pagam é mentira. Não, é verdade. Efetivamente ninguém sai daqui até pagar até ao último cêntimo. Aos olhos de uns e de outros que não observaram corretamente ou que não quiseram saber, é que esses dizem que isso não é verdade, porque isso é a pura das verdades. Porque se nós acompanharmos um ser humano desde o seu princípio ao seu fim, nós vimos que cada ato, que cada ação, que cada palavra, cada atitude, para melhor se perceber que se tem, há uma consequência. E essa consequência é ainda nesta reencarnação. Passa para a outra reencarnação, é simplesmente pequenas mazelas que ficaram e que nós não reparámos ou não demos importância ou não demos atenção. Nossa falta de observação. E aí há uma nova escolha da vida a vir à Terra para repor o desequilíbrio, ou seja, para repor o equilíbrio no desequilíbrio em que nos encontramos. Por isso, não estejamos à espera de ter determinadas experiências, antecipamos-nos às experiências, porque nós temos muitas experiências para vivenciar em nosso redor. Nós não precisamos passar diretamente por uma experiência para percebermos a dor que essa experiência dá, o amor que essa experiência tem, o desequilíbrio que essa experiência tem, o equilíbrio que essa experiência tem. Através da observação, da atenção e do envolvimento, da partilha e da empatia, nós conseguimos sentir isso. A partir do momento em que sentimos e compreendemos, nós não precisamos de passar por isso. Portanto, obrigatoriamente, nós não precisamos de passar pelas coisas, mas precisamos de ser mais atentos, mais humanos, precisamos de ser mais assertivos em relação a todos os acontecimentos que se dão. Desde um terremoto que há, em que muita gente fica sem casa e nós ainda temos a nossa casa. Desde os países em que passa-se fome e nós ainda, falta pouco para passarmos fome, mas ainda não passamos. Desde de lugares onde não se pode falar nem dizer nada contra os líderes, nós ainda podemos dizer alguma coisa, portanto estamos em vantagem. Desde países que nunca conseguem atingir o seu patamar a nível intelectual, a nível moral, onde a sua cultura é adversa à evolução. Nós temos essa experiência, portanto não a vamos praticar, não é? Nós vivenciamos essa experiência quando estivermos mais tristes e mais solitários, através da observação. Nós já não precisamos passar por aquilo. Desde as pessoas que estão doentes ao nosso redor, olharmos as pessoas que estão doentes, respeitarmos, orarmos por ela. É uma coisa interessante, orar-se por essas pessoas, independentemente de as conhecermos ou não. Assim, vamos construir algo para nós, para que não nos seja necessário passar por essa situação. Mas às vezes as pessoas gostam de passar mesmo pelas situações em si, para as maldizerem. Muitas vezes nós passamos por situações muito desagradáveis na nossa vida e nós maldizemos. Nós culpamos toda a gente, culpamos Deus, culpamos o diabo, culpamos as pessoas, culpamos o país, culpamos toda uma série de coisas. Ao culparmos todas essas séries de coisas, nós esquecemos de uma coisa, da nossa própria responsabilidade. E é aí que nós conseguimos perceber até que ponto nós estamos a evoluir, nós estamos a crescer. É aí que nós conseguimos perceber exatamente se nós estamos a atingir o objetivo que é necessário ou se não estamos a atingir o objetivo que é necessário. Por isso, que a divindade, ou sem ser a divindade, as energias, ou os anjos, ou os arcanjos, ou todos os seres da espiritualidade, nos possam sempre tocar bem profundamente em nosso coração, em nossa mente, em nosso ser, em nossa existência. Nós, geralmente, quando nascemos também, programamos o nosso nascimento e a nossa vida por aí adiante com um amigo espiritual que é muito especial, que é aquele que nos vai acompanhar na existência
que nós vamos iniciar. Neste caso que já iniciamos há longos anos. E esse amigo especial nunca se torna humano, é sempre uma energia. E essa energia nos conduz. Nós muitas vezes desprezamos essa energia, nós não conseguimos comunicar com essa energia, nós nem queremos conversar com essa energia, principalmente quando estamos a fazer cunarias, quando estamos a fazer disparates, quando estamos a fazer coisas que vão contra a moralidade espiritual e a moralidade humana. Nós não queremos saber deles. Queremos saber é de uns outros, quando estamos doentes, que se dirigimos logo a eles e fazemos meia dúzia de promessas e nos comprometemos a realizar determinados projetos se eles nos auxiliar, tendo junto a nós, muito perto de nós, os nossos amigos espirituais. É por isso que muitas pessoas, às vezes, passam por coisas horríveis, porque é quando passam por essas coisas horríveis é que compreendem que não estão a fazer o seu papel, não estão a desempenhar o seu papel. Nem todos podem ser pessoas de sucesso a nível material, mas todos podem ser pessoas de sucesso a nível espiritual. Isso todos podem ser. Quem sabe ler e quem não sabe ler. Quem sabe as coisas, tem conhecimento das leis morais e das leis espirituais, ou quem não tem conhecimento das leis morais e das leis espirituais. Porque há muitas coisas na moralidade humana que para uns é certo, para outros é errado. Há um desentendimento, ali há um desenquadramento. E é aí que nós temos que ter o bom senso e temos que ter aquela postura de politicamente correto até conseguirmos que as coisas cheguem a um determinado patamar de equilíbrio para que todos se possam entender. Evidentemente, se tivermos atenção, nós temos muita coisa sempre para fazer no nosso dia-a-dia, além do nosso trabalho, que não podemos descurar de forma alguma. Mas até no nosso trabalho nós temos um papel muitíssimo importante. Nós precisamos de estar a ser agradáveis para os nossos chefes e para os nossos patrões. Nós só temos que mostrar o nosso trabalho. Também escusamos de ser desagradáveis para eles. Nós só temos que mostrar a nossa competência. E é aí que nós temos que nos focalizar. Fazer o nosso trabalho, fazer executar a nossa competência e vermos as escadas que temos que subir. E, por nós próprios, subirmos as escadas. Escusamos de pedir ao chefe para nos tratar bem, para nos fazer favores, para nos fazer aquilo, e, muito menos, podemos ir dizer ao patrão, fazer queixa, por exemplo, de um colega nosso que nós não gostamos, nem não temos grande empatia. Pois nós, quando trabalhamos em grupo, não temos que ter empatia nem desempatia. Temos é que fazer o trabalho. E o trabalho tem que ser conversado, e aí é que os líderes, os grandes líderes, que às vezes não são líderes de coisa importante, mas são líderes daquele foco, esses se mostram como os grandes líderes, porque são aqueles que transportam a paz, a concórdia, a união, que transportam o diálogo e que transportam o equilíbrio. Por isso, cada um tem o seu papel importante a desempenhar, seja em que área for. Cada um tem o seu papel de servir e de ser servido. Agora, não podemos ser mais papistas que o Papa, isto entre aspas, e não podemos estar sentados à sombra da bananeira, que as bananas cresçam, amadureçam e caem em nosso regaço e nós só as descascamos e comemos. Também não podemos estar à espera que alguém nos traga a comida. Já basta se estivermos doentes, presos à cama, nem conseguimos engolir e têm que nos dar a comida daquela forma como tem, uma forma extremamente dolorosa e horrível, para que nós sobrevivamos na dor e no sofrimento mais um pouco. O que também de todo isso não é a situação ideal para a humanidade e nem para ninguém. Mas essas situações, infelizmente, vão sempre acontecer porque nós as permitimos, demos permissão e muitas vezes pactuamos com situações que não deveríamos ter pactuado. Nós temos que ter sempre a noção de dizer: eu gosto de café, tu gostas de chá, eu respeito. Podemos tomar um chá juntos, mas depois, outro dia, tomaremos um café juntos.
cedência de parte a parte é muito importante, esse diálogo, essa compreensão é muito importante para a evolução do ser em todos os sentidos, para a evolução do homem e da mulher enquanto seres viventes e habitantes deste planeta Terra. Precisamos ter muita consideração e precisamos ter muita compaixão. A compaixão, entendemos nós de uma forma ligeira, é mais profunda, é evidente. A compaixão é quando nós conseguimos olhar para o outro e ver nele as suas alegrias, as suas tristezas, com uma aceitação. Os seus sofrimentos, a sua forma de ser, com uma aceitação. Nós não vamos, de forma alguma, comungar das suas ideias, mas vamos utilizar as suas ideias da melhor forma para podermos obter mais armas para a nossa luta. Isso é ter-se compaixão. A compaixão jamais existirá quando nós nos julgamos melhores do que os outros, mais inteligentes. Pelo contrário, as pessoas não têm compaixão nenhuma quando maltratam as pessoas que não tiveram a capacidade intelectual de conseguir o conhecimento, não tiveram a oportunidade de perceber que afinal até são inteligentes, não tiveram, a circunstância da vida não lhes proporcionou saírem daquele rambo-rambo. Então, nós aí não temos nenhuma compaixão quando não compreendemos isso de outra pessoa. Seja, então no seio familiar, isso é muito grave, muito grave. É uma atitude gravíssima, tem consequências gravíssimas para além desta vida. Haverá consequências gravíssimas, porque a lei da causa e do efeito é assim mesmo. Toda a causa tem um efeito, todo o efeito tem a sua consequência. E, portanto, é assim mesmo. E, portanto, muitas vezes os problemas, para além desta vida, são esses problemas simples que nós, de uma forma simples, de uma forma delicada, de uma forma em que compreendemos a vida, nós resolveríamos esses problemas no momento e na altura ideal, que é agora quando nós estamos a passar. Depois, nada mais. Nós também sabemos que, muitas vezes, nós vamos ter pessoas na nossa vida, e tivemos pessoas na nossa vida, que elas estão temporariamente até cumprirmos o processo. Vamos pôr assim. As pessoas vão cumprir um processo, aquelas duas pessoas. Portanto, aquelas pessoas não vão ficar até ao fim da vida juntas. Aquelas pessoas, sejam amigos, sejam familiares, e seja quem for. Aquelas pessoas estão de passagem. Nós temos que se lembrar que aquelas pessoas estão de passagem. Como é que nós percebemos que as pessoas estão de passagem? Nós temos um relacionamento, seja de que tipo, com essas pessoas, e a partir de determinado momento nós começamos a receber os sinais evidentes, ou começamos nós a dar os sinais evidentes de que nós estamos ali temporariamente naquela relação, seja que relação for, e estamos temporariamente, então temos que cumprir tudo. Para quê? Para fecharmos o ciclo. Temos que cumprir aquilo que temos que cumprir para resolvermos os problemas todos que temos que resolver com essa pessoa. Porque se nós não resolvermos os problemas todos, o tempo vai se findar. E uma vai ter que seguir um caminho e a outra outro caminho. Então, em caminhos diferentes, as pessoas muitas vezes acusam que foi o caminho anterior em que tiveram as duas juntas que foram culpadas de todas as suas desgraças. Isso é uma perfeita mentira. Uma panóplia de mentiras que nos rodeiam e que nós muitas vezes aceitamos como verdades e que nós muitas vezes vivenciamos essas mentiras de uma forma que nos trazem dor, que nos trazem impaciência, que nos trazem muitas vezes desilusão, que nos levam à depressão. Uma das doenças que muitos de nós passamos e que não admitimos que passamos. Ainda hoje ouvimos dizer, embora a verdade seja dita, há profissionais de saúde que não deveriam ser profissionais de saúde e por isso nós temos que ter a inteligência e a perspicácia de perceber quais são aqueles que devem e que não devem ser, então não vamos compactuar com os que não devem ser. Mas é aqui que é o papel de alguns profissionais de saúde. Eles têm que ter um papel realmente de sabedoria,
de saberem que não podem mostrar os problemas pessoais deles, as experiências pessoais deles com as do seu paciente, de respeitar o seu paciente, de verificar aonde podem atuar, de modo a que não seja tudo feito através da medicação, onde podem atuar e quem podem chamar para atuar perante esse paciente. Evidentemente que são coisas que dão muito trabalho e pouco dinheiro e as pessoas, muitas vezes, não as fazem. Essa é a grande verdade. Portanto, temos aqui uma panóplia de coisas, não sei se é panóplia se diz ou panóplia, mas sei que vocês perceberam, uma panóplia de coisas que se quisermos agarrar, profundamente, nós conseguimos fazer muitas coisas ainda na vida. O tempo resta-nos, nós sabemos que temos princípio, meio e fim, ainda temos algum tempo, alguns têm algum tempo, outros ainda têm muito tempo. Era bom que cada um começasse a sua transformação e a sua evolução de imediato, porque muitos de nós às vezes estamos parados 40, 50, 60 anos e até chegamos a estar 70 anos. Se formos saudáveis ainda conseguimos fazer até aos 80 alguma coisa, até aos 75, 80, 85, 90. Se não formos saudáveis, já não vamos conseguir. Vamos conseguir é sofrer enquanto cá estivermos e já sofremos tanto, devido à nossa incompreensão, devido à nossa irresponsabilidade e devido à nossa falta de valores, falta de observação e, sobretudo, falta de conhecimento de si próprio. E esta é o problema e a questão dos problemas reais da vida atual. Precisamos de pensar seriamente se queremos fazer parte do progresso moral e espiritual de cada indivíduo, do nosso progresso moral e espiritual de cada um de nós, ou se não queremos fazer parte. Então, nós também temos que ter consciência que muitas vezes atrapalhamos a vida de alguém, a vida de outras pessoas, com as nossas indecisões, com as nossas descrenças, com as nossas faltas de valor ou com a nossa visão e expectativas que muitas vezes não são assertivas e não estão certas, por isso é que não são assertivas, errado. Então, nós muitas vezes não colaboramos, nós não colaboramos com o todo. Então, se não colaboramos com o todo, nós a partir de determinada altura, nós vamos sentir inadaptáveis, nós vamos sentir inúteis e nós vamos sentir muito infelizes. E isso está nas nossas mãos resolver. Basta nós queremos, que nós podemos. Portanto, os problemas atuais da humanidade é tudo isto que eu disse nesta reflexão. Agora é pegar em tudo isso, ver o que se adapta a ti próprio, que eu verei o que se adapta a mim, e há que começar o trabalho. E assim, tenho a certeza que muitos de vocês daqui a uns meses estarão em situações mais adequadas à vossa evolução e que melhorarão um pouco grande a vossa vida. Têm que refletir, pensar e pensar sobre todas essas coisas. Este é o segredo da vida que muita gente procura nos livros, em cursos, nas mais diversas áreas, procuram o segredo da vida. E o segredo da vida é este, assim simplificado, como foi simplificado por nós, é este o segredo da vida. E basta vocês terem consciência desse segredo, compreenderem esse segredo, tomarem consciência desse segredo, compreenderem, develarem, resolverem, e vocês vão chegar lá. Tenho a certeza. E depois vocês dizem assim, milagre. Milagre é quando nós incitamos uma ação para termos o milagre. Ou seja, antes do milagre, antecede a fé. É uma questão de fé em nós próprios. Ok? Vamos passar à oração. Mas tenho que ir beber água, porque estou cansado. Um momento.
Vocês estão a receber a emissão, o nosso direto assim com uma latência muito grande, já reparei. Porque agora vou-me retirar para beber água e já estou a começar a falar com vocês outra vez para iniciar a oração. Agora também consigo ver quantas pessoas saem de direto, porque eu também estou a receber o direto ao mesmo tempo que estou a emiti-lo, estou no outro telefone a recebê-lo e assim sei exatamente o tempo necessário, não é? Que as coisas acontecem. Como eu estava a dizer, vamos passar a oração, ok? A oração de hoje é a saudação. Nós vos saudamos, forças externas a nós e forças internas a nós. Saudamos todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças. Saudamos os lagos, os rios, os mares. Saudamos o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Saudamos a profundeza da terra. Saudamos os seres animados e inanimados. Saudamos todos os reinos, o reino mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. Saudamos todos os seres espirituais, seres energéticos, seres que transmitem uma energia que é uma luz intensa que nos pode envolver, se nós assim o entendermos, e podem nos auxiliar. Saudamos o nosso corpo e tudo completa o nosso corpo. Saudamos a casa do nosso corpo, que é a casa que recolhe o nosso corpo. Saudamos a nossa própria casa, que é o nosso corpo. Saudamos todos os elementos da natureza. Saudamos todos os elementos espirituais. Saudamos o vento, o ar, que é o vento, a água, saudamos a terra, saudamos o fogo, saudamos o éter, saudamos a vibração. A vibração é o que une tudo e nós saudamos a vibração. Saudamos os nossos amigos espirituais e saudamos os nossos amigos humanos. Saudamos todos os lugares, saudamos todo o universo, saudamos tudo o que está em desequilíbrio, ao mesmo tempo que saudamos e emanamos a força do equilíbrio, e saudamos tudo aquilo que está em equilíbrio. Temos que ter em consideração em saudar o desequilíbrio e saudar o equilíbrio. Saudamos aquilo que denominamos uma energia muito forte, que é o amor, e saudamos uma energia também muito destrutiva, que é o ódio. Saudamos o bem e o mal, porque o possuímos no nosso interior. Mas, sobretudo, saudamos o místico, o mistério, o paranormal, saudamos o desconhecido e saudamos a fé que cada homem, cada mulher e cada criança possui, só que ainda não a descobriu ou por alguma razão ainda não teve contacto com a sua própria fé. Saudamos a diversidade, a multiplicidade, saudamos todos os aspectos da vida e saudamos, por fim, o todo e todos. Mas saudamos, porque hoje é o dia de saudarmos tudo e todos, nesta infinidade de acontecimentos, de existências e de indecifrações e daquelas que conseguimos decifrar. A nossa profunda saudação a todo o universo, a todas as pessoas de todos os lugares, de todos os países, de todos os continentes, de todo o mundo. A nossa saudação
ao infinito. E bem-aja todos aqueles que de alguma forma se unem em oração e por isso os saudamos também. Bem-aja a todos. E dou por terminada hoje a nossa jornada de oração. Amanhã não haverá jornada de oração, só haverá sexta-feira. Amanhã é quarta. Amanhã é quarta. Quarta-feira não haverá, depois quinta e sexta logo se vê, está bem? Então, passem bem, uma boa noite para todos e até quinta-feira. Não? Sim, até quinta-feira. Voltarei na quinta-feira. Bem-aja a todos. Infinitamente grato. Até quinta-feira e saúdo-vos também. A vocês que me acompanharam nesta jornada de oração. Bem-aja a todos.